De São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, João Pedro Cuti Dias. Boa tarde, João. Tudo bom, Zé? Boa tarde. Como é que estão as crias lá em São Gabriel? Você não dá para reclamar não, o tempo está bom, tem pasto ainda. Não é o ideal, mas é normal, essa época em julho você ter dificuldade de fornecimento de pasto. Mas foi bom, choveu bem esse ano. Muito milho na região, impressionante a qualidade do milho naquela região. Sofre uma safra boa de soja e uma safra boa de milho. Legal. João Pedro, tem um assunto interessante para a gente abordar hoje, que veio num relatório do Itaú BBA, divulgado hoje. Esse relatório informa que o Brasil possui grande potencial para crescer na produção e ser um dos principais beneficiários no mercado de biocombustíveis, mercado mundial. É que o Brasil, segundo o relatório, João Pedro, dispõe de áreas já ocupadas pelo homem e que, portanto, tem condições de expandir a superfície de produção sem a abertura de novas áreas. Esse é um trecho do relatório que é grande, fala sobre o mercado nos Estados Unidos e aponta que o mercado está bem firme e com tendência de crescimento. João Pedro, você sempre fala disso aqui no programa, né? Mais do que ter área antropizada, nós temos 43 milhões de hectares de soja que ficam, uma parte vira milho na segunda safra e sobra 8, 10 milhões de hectares que poderiam ser plantados com oleaginose. No sul do Brasil, couza, canola, essas variedades que aguentam, materiais que aguentam geada, aguentam frio. Aqui para cima, crambe, uma série de outras leguminosas, crucíferas, oleaginosas, que podem ser usadas para ocupar o solo, ocupa o solo, colhe e transforma em óleo vegetal. Esse óleo vegetal, se você hidrogenar ele, você forma cadeias carbônicas mais ou menos similares por exemplo, a querosene de aviação. É chamada querosene verde. Hoje, na Europa e Estados Unidos, as empresas aéreas que operam esse trecho Nova York, Paris, entre a América do Norte e a Europa, elas já são obrigadas a botar um volume X, 8, 10% de querosene verde. Então, só que o americano tem limitações, porque quando ele colhe os grãos dele, logo depois tem um palmo de neve, ele fica parado até. Nós aqui não. Nós temos chuva, temos calor, temos sol, podemos produzir tudo isso aí. E o Brasil tem um know-how bom nessa área. Nós somos pioneiros em termos de etanol, em uso em grande escala, né? O americano hoje produz mais que nós, que o Brasil, mas a partir de milho, nós a partir de cana, muito mais eficiente. E agora nós estamos com um outro etanol, chamado etanol 2G, segunda geração, que você pega. Quando você colhe a cana, você deixa no solo 18, 20 toneladas por hectare de palha. Hoje, com enzimas, com manejo, você consegue fazer com que essa palha produza e consiga produzir etanol a partir dela. É o chamado etanol 2G. Ele tem um preço muito alto no mercado internacional por causa da pegada de carbono dele. Nós estamos pegando um produto que captou o carbono, está no solo, enfarda ele, leva para a indústria e produz o etanol de segunda geração. Quer dizer, ele pode ser aproveitado 2 vezes. Não, a primeira vez é a cana que vai para produzir o mosto e tal, o bagaço. Mas o bagaço também, usa o bagaço também, que depois da produção, usa tudo isso para fazer o etanol de segunda geração, que é o etanol de fibra. Então, e tem canas específicas para a produção de fibra, maior volume de fibra, maior produção de etanol a partir disso aqui. É uma tecnologia que o Brasil gerou, as próprias bactérias, os próprios micro-organismos que fazem o processo da fermentação, são aqui, o Brasil, essa tecnologia é nossa. Então o Brasil tem um espaço fantástico. O mundo precisa diminuir o consumo de combustíveis petróleo. Fósseis. Não tem que diminuir. 100 milhões de barris por dia, nós estamos entupindo a atmosfera de gases de efeito estufa. Então nós temos que fazer. E essas são alternativas. Não vai substituir 100%? Não vai, mas porém uma parte vai. Quer ver? Hoje, por exemplo, 3% do combustível do mundo é usado para navios, para transporte. Usa o pior combustível que tem, que é mais poluente, mais full oil, é o combustível que gera bastante emissões de gases. Hoje já se fala em
em pagar uma multa, ou pagar uma taxa pelo carbono emitido. Uma taxa de compensação? É, para compensação. Como é no Brasil com CBIOS, né? Aqui no Brasil tem a figura dos certificados de descarbonização, que são os CBIOS. As distribuidoras de petróleo vendem petróleo e compram das usinas de etanol o equivalente àquilo que elas estão botando na atmosfera de gases de efeito estufa. Então, você tem muitas alternativas. Nesse caso, por exemplo, do transporte marítimo, o Brasil tem uma chance grande, uma fantástica, de algo chamado hidrogênio verde. Você pegar a molécula de água, H2O, com eletricidade, rompe, o resíduo é oxigênio e o combustível é hidrogênio. Isso aqui no Nordeste vai ser o Brasil vai ter um campo fantástico de produzir o hidrogênio verde. No Nordeste com o quê? Energia eólica, especialmente offshore, fora da plataforma, na plataforma do mar ali, que ali a maior parte é 20 metros, não é tão profunda, e você produzir energia elétrica, trazer até o porto, lá fazer a unidade de eletrólise e já exportar, ou para o consumo interno brasileiro. Então o Brasil tem um campo fantástico nessa área de descarbonização. Nós temos gente, temos terra, temos sol, temos água, então isso aí é um campo muito bom. Hoje nós temos mais o biodiesel da soja aqui no Brasil, mas tem outras... 90% é soja. Mas tem outras culturas que também podem ser usadas, né? Hoje o grande parte... Eu tenho até imagem, nós separamos imagens de outros produtos que podem ser usados como matéria-prima também. Acho que deve estar aí com vocês, né, Samuel, Tauana, só tem essa? Acho que... tá. Eu vi essa imagem hoje cedo e achei que estava junto aqui também. Mas é soja, o que mais? Aqui o segundo é graxa animal, né? Tudo mamona. Mamona é muito pouco. Mamona é muito difícil de produzir, não é? Você falou muito nisso, mas não avançou. A primeira é soja, quase 90% é soja para produzir o biodiesel. E o segundo, você tem a gordura animal. Tudo que é resíduo de frigorífico usa o sebo para a produção de biodiesel. É importante, aproveitamento melhor de um produto que já está produzido, em vez de ser queimado, transforma em biodiesel. Hoje nós estamos falando em 10% do diesel nosso é biodiesel, né? A ideia é aumentar até 13%. Mas aí que é misturado no diesel de petróleo. No diesel de petróleo. E foi isso que nós estamos fazendo. Agora, tem o diesel verde também. Pega um óleo vegetal, hidrogena ele e consegue produzir ele a partir de outros tipos de óleo. Aqui nós tem o crâmbio, por exemplo, que é uma planta que foi desenvolvida, algum material aqui no Mato Grosso do Sul, que é uma excelente alternativa de produção. Só que tem que organizar a cadeia, né? Tem que ter a fábrica, como tem o pessoal de etanol de milho. Eles instalam a fábrica onde tem milho. Essas indústrias que vão produzir querosene verde, diesel verde, elas têm que criar um modelo que elas incentivem o produtor a ocupar o espaço que está ocioso para produzir esses grãos que vão produzir esses óleos, e esse óleo com o processo de hidrogenação, você vai criar cadeias carbonadas equivalente ao diesel, equivalente a querosene de aviação, etc. João, tem um outro assunto aqui que foi divulgado ontem no relatório semanal do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O relatório diz o seguinte, um trecho: o volume de abates de fêmeas bovinas segue alto em Mato Grosso e a participação das fêmeas no número de bovinos em junho foi de mais de 51% do total. Já há alguns meses que está acima de 50% o abate de fêmeas, né? O volume total caiu, os abates caíram no geral, mas o das fêmeas particularmente aumentou e elas representam 51%. Mato Grosso é o maior criador do Brasil, né? O estado com o maior volume de gado de cria no Brasil. O criador, o preço do boi está tão baixo lá, 210, 208, 212, que ele está segurando o boi, na expectativa que haja um segundo semestre melhor, ou ele vai confinar, alguma coisa qualquer, e está descartando fêmea. Então essa que é a questão.
Quando tu fala 52%, é fiscalizado. No Brasil, você tem do total que se abate no Brasil, mais de 15% a 18% que não aparece na estatística porque não é fiscalizado, ou é para autoconsumo, etc., não é fiscalizado. Aí não é 52%, aí é 90 e tantos por cento é fêmea. Nesses abates você não encontra boi não, é só fêmea. Então o que acontece? Você tem um processo de redução de rebanho, a médio prazo vai acontecer isso. É aquela questão daquele animal que se foi retido no segundo semestre de 2019, o ano inteiro de 2020, 2021, preço do bezerro bom, a novilha, que poderia ter ido para o abate, ela ficou no campo, ela está no campo. Para fazer crias. Fazer cria, porque o bezerro tinha um bom preço. Chegou a se vender bezerro a mais de R$3.000, bezerro de 200 quilos. Hoje não, hoje esse bezerro vale 2.200, 2.300, caiu muito o preço do bezerro. Então o que está acontecendo? O criador vai vender vaca, para poder fazer caixa. É o chamado ciclo, né? Porque daqui a alguns anos, 1 ano, 2 anos, essas fêmeas que hoje poderiam estar na fazenda, concebendo e amamentando, né, desmamando um bezerro, que não estão mais aqui, esse bezerro vai fazer falta lá na frente, aí o preço tende a se valorizar. Tende a subir, né? Desde que haja mercado, né? Tem que se criar mercado para essa carne também, né? Mas vai ter, carne bovina, a economia... O Brasil é um país que tem 70% do mercado interno e 30% de exportação, né? Então, o problema nosso hoje, no momento, é o mercado interno que enfraqueceu. 42 quilos chegamos a consumir per capita no Brasil, hoje fala-se em 25, 26 quilos. Caiu bem, né? Caiu bem. Bom, esse retrato não é apenas de Mato Grosso, né, João? É geral. Um abate maior de fêmeas do que machos. Todas as áreas de criação, né? Havia uma expectativa que daqui para frente diminuísse um pouco. Por quê? Porque a grande parte do animal essas fêmeas que deram um toque, verificaram, há uns 2, 3 meses atrás, elas já tinham ido para o abate já, ou estão indo agora para o abate, né? Daqui para frente a tendência é maior, porque vai ter um número grande de animais confinados. Falam-se em 7 milhões de cabeças de animais confinados. Esse animal confinado vai entrar no mercado a partir de agosto.